Quando eu disse o sim lá atrás, eu estava dizendo sim pro sofrimento. Porque eu sabia que vai valer esse sofrimento. Minha vida ia virar um caos nas próximas semanas. Saber aproveitar as oportunidades da vida é saber dizer sim para essa possibilidade de sofrimento. Estamos falando sobre a proteção daqueles que, quando não tem mais a quem pedir ajuda, não tem mais com quem contar. E aí é engraçado que quando você começa a ir na direção do seu caminho, você acha o seguinte: que bom, agora eu vou parar de sofrer, né? Muitas vezes não. No teu caminho, às vezes, é onde está o maior sofrimento. Mas é aquele sofrimento você aguenta. Por quê? Porque faz sentido, é o teu caminho. E é o que você quer fazer de coração. E é o que você quer. Eu cheguei hoje para o pessoal lá no trabalho, no escritório, e falei o seguinte: caramba, ontem eu tive um dia tão especial. Eu participei de uma audiência no plenário do Senado Federal, né? Ai, gente, e foi assistam assim, esse vídeo. Eu me preparei durante semanas para isso. Estamos falando sobre a proteção daqueles que, quando não tem mais a quem pedir ajuda, não tem mais com quem contar, tem somente a ajuda do grupo. E é essa a definição de nação, um grupo. Se em algum momento deixarmos de lado parte desse grupo, se em algum momento deixarmos desassistidos nossos irmãos e irmãs que vivem nas condições mais difíceis deste que é um dos países mais desiguais do mundo, não deveríamos ter mais o direito de chamar este país uma nação. A minha posição sobre essa reforma é sabida e, pela limitação do tempo, vou me ater a alguns pontos específicos que são, para mim, os pontos mais críticos dessa reforma. Começo com a questão do abono salarial. Qual é a função do abono salarial? Premiar aqueles pobres que trabalham formalmente e estão na base da pirâmide dos trabalhadores formais, para estimular a formalidade e para, de certa forma, contribuir para um país menos desigual. A mudança proposta vai tirar mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras o direito de receber o equivalente a quase R$100 por mês. Para nós, talvez pouco dinheiro, mas para uma família mais pobre, o equivalente a uma conta de luz e de gás somadas. E esse é um ponto que eu trago para a reforma. Nós temos que nos lembrar de quem estamos falando. Não são números numa planilha de Excel, são pessoas. Eu tenho viajado o país e morado em comunidades carentes. E vi, por exemplo, no sertão do Ceará, terra do nobre senador, famílias, casas onde morei, senador, que economizam a descarga o dia inteiro para dar descarga uma vez à noite somente, porque não tem água para dar descarga. Vi no sul crianças que tomam banho pulando debaixo da água fria, chorando para poder ir à escola porque não podem ter água quente. E são essas famílias que nós estamos cortando R$100 por mês e que imediatamente estarão desequilibradas e imediatamente terão que recorrer aos bancos, que cobram taxas de mais de 300% ao ano nos seus empréstimos para essas pessoas. Para economizar quanto? R$7 bilhões por ano, em média, segundo os cálculos do governo. O equivalente ao lucro em 3 meses do maior banco desse país. Você falou com uma alma que eu... Tava vindo, ali era coragem, assim, porque era o coração agindo, era ele que estava falando. E Bruna, ir lá e falar sobre um tema político, num lugar onde as pessoas são cheias de estratégias, as pessoas são hostis, são agressivas, num Brasil onde, quando você se posiciona politicamente,
as pessoas começam a te atacar de todos tudo os quanto é jeitos, lado. te Você difamar, não tem direito inventar nem de ter sua mentiras. opinião, não é? Ou É um seja, absurdo. quando eu disse o sim lá atrás, quando me chamaram para essa audiência, Você já eu foi tava preparada dizendo- para tomar pedrada. mas isso, porque olha que eu estava dizendo sim pro sofrimento. Eu sei. Eu estava dizendo sim pro sofrimento, porque eu sabia Fala, que vai valer esse sofrimento. minha vida ia virar um caos Caos. nas próximas semanas. E no dia ia ser também desesperador, ia ser muito doído, como foi muito doído, foi desesperador ontem, porque é um nervosismo enorme, dá medo, Ansiedade, dá ansiedade, tudo que você puder imaginar, mas é o sim pro sofrimento. E essa história é importante porque foi o que eu falei hoje lá no escritório. Quando as pessoas falam assim, eu estou esperando a oportunidade passar, ela acha que a oportunidade é o sim para alegria incondicional, para o alívio, né? O relief, pro mundo cheio de flores e etc. E não, quando a oportunidade surge na sua vida, é o sim pro sofrimento, porque não existe nenhuma oportunidade que seja abraçada que não te leve ao caminho sem sofrimento, senão não faria sentido viver. Que coragem. Isso. Porque viver é aprender, a vida é escola. E como toda escola tem a hora do recreio, claro que tem a hora do recreio, mas a escola não é o recreio, não seja apático. Ou seja, a pior coisa do mundo, aquele cara é apático, eu não suporto apatia. Claro que ninguém suporta, porque sem sofrimento não existe vida. Uma pessoa apática, aquela pessoa que você conhece e fala o seguinte, caramba, aquele cara ali, agora você conhece outro e fala assim, cara, aquele cara é cheio de vida. Você não já ouviu essa expressão? Tem brilho, né? É Não. isso. É isso. Então, assim, eu acho que saber aproveitar as oportunidades da vida é saber dizer sim para essa possibilidade de sofrimento. Ou seja, É não ter medo do sofrimento. pro seu karma, aceitar o seu karma que te faz andar na direção do Dharma. Que tem um karma que não te leva para lugar nenhum. Não é o sofrer por sofrer. Sofrer por sofrer é maluquice. Você gosta de sofrimento? É Então é o loucura. seguinte, pega ali uma régua e começa a bater na cara, entendeu? Não é isso. É o sofrimento, do caminho. masoquista que a gente tá falando. É o sofrimento do caminho. Sim. O path americano não vem de sofrimento, pelo menos eu acho que não, mas dá para fazer essa... Aliás, o inglês ele é fantástico, porque o inglês às vezes fica muito mais fácil entender o significado das palavras em inglês do que em português, né? Por exemplo, perdoar, né? Perdoar, a gente fala, o que é perdoar? É desculpar. Não, perdoar é uma coisa tão linda, porque perdoar é o seguinte, é você Tirar a dar, culpa. não, é dar para a pessoa o que é dela, o que não é seu, o que ela tem que saber lidar com aquilo. Então, por exemplo, se você chega e faz uma maldade comigo hoje, etc., eu posso chegar e ficar com aquilo para mim, com aquela maldade para mim, atrapalhando a minha vida, ou eu posso chegar e falar o seguinte, olha Tomando só, veneno tome- e querendo que o outro tome morra. de volta. Eu assim, você devolve. isso é seu, É teu, isso não não é é meu. quem fez a maldade foi você. Tome ela de volta. Perdoare, do latim, para dar. Em inglês é tão mais fácil, forgive, para dar. Então olha que lindo aquela oração É verdade. do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, ou seja, as coisas que a gente errou, dá pra gente aprender com elas. Não tira da gente não. Tudo que a gente fez de errado dá pra gente aprender. E a vida- Agora, o que os outros erraram, dá pra eles. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O que é nosso dá pra gente, o que é dos outros dá pra eles, para que todos possamos aprender com os nossos erros, né? Então eu acho isso, Palmas, bonito palmas. demais, assim, o perdão nesse sentido é uma coisa maravilhosa. E às vezes a gente não perdoa porque a gente não quer dar pro cara. Você acha que a pessoa não merece esse perdão, só que aí quem sofre é você. As pessoas não entenderam isso ainda. E às vezes eu às também, vezes né? a Tô gente falando não os quer- outros, mas e a estamos gente- E juntos, às vezes né? não quer se livrar do outro. É. A gente não consegue, a gente tem medo, por exemplo, uma pessoa que termina um relacionamento, né? Fala, eu odeio aquele cara, eu não sei o quê, e não sei o quê, aí escreve uma coisa no, sei lá, no Twitter, no Facebook, aí põe uma foto para não sei o quê. Ela não foi capaz de perdoar. O que quer dizer com não foi capaz de perdoar? Ela não quer ver ele longe. Ela quer Nem que seja brigando. Ela quer ali. manter ele perto. Toda essa briga é uma tentativa de manter ele perto, de manter um vínculo. Exatamente. E aí você fala, Até que enfim, perdoe, alguém tem perdoe, essas pessoas, deixe né? ele Eu ir. vejo dessa forma. Deixa ele ir. Eu vejo E é dessa tão forma. difícil deixar ir, É porque a difícil deixar partida, ir. o luto,
Não tem luto que é aê, uhul. Não tem nenhum luto que seja assim. Se você gostou da pessoa e viveu momentos, você não quer que ela vá embora. É isso, né? mas é no luto que a gente se conhece. Por que quando a gente está triste, a gente quer ficar sozinho? Por quê? Já percebeu? Todo mundo está triste, fala, pô, não quero falar com ninguém, me deixa aqui no meu canto. Porque no luto, você precisa, é aquele momento de vir para dentro e se conhecer. E ficar mais forte. E entrar em contato com o maior, que alguns vão chamar de Deus, outros vão chamar da força interior, outros vão chamar do que quiser, mas é nesse momento se ouvir, que tá, eu acho, isso, você fica sozinho para se ouvir. isso. O que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que aconteceu, né? Através de mim. Eu acho que é pra... Você acredita que o propósito da vida da gente estar aqui é o aprendizado? Eu acho que sim. Eu acho que o propósito da vida da gente é aproximar, olha que louco, né? Eu acho que é aproximar o menor do maior, né? Porque o Pai nosso está em nós, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então nós somos o templo de onde o Pai maior se manifesta. O Pai maior, onde ele se manifesta, ele precisa de nós para se manifestar na carne, encarnado, né? Só que esse mundo denso aqui é tão distante disso que se manifesta através da gente, que eu acho que nossa missão é fazer com que este denso, encarnado, imperfeito, que sofre, ele vá aprendendo e cada vez mais se aproximando e se conectando com esse maior. Para que em algum momento o maior possa ser também o menor sem a resistência do menor. É tão engraçado porque é por isso que o yoga, essas coisas falam o seguinte, é o caminho do deixar, do não atrapalhar. Buda falava uma coisa que era espetacular, que é o seguinte, você joga uma pedra na água, a maneira mais rápida da pedra cair no fundo é fazer o quê? Não fazer nada. Tudo que você mexe na água, você só faz demorar mais para cair. Então a vida é o deixar. Só que o deixar, ao contrário do que as pessoas acham, não é a não ação. É aceitar a ação, é a aceitação, é agir, é fazer. Então, assim, quando a gente faz o que tem que ser feito, seja feita a sua vontade. É engraçado que o cara chega e fala o seguinte, eu quero uma BMW nova, eu quero ser promovido no emprego, eu quero poder ir para França nas próximas férias, eu quero. Aí chega de noite e reza assim, seja feita a sua vontade. Aí você não dá certo para ir para França, você fala assim, putz, grila. Louco. Então você não sabe o que você está lendo, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está pedindo ali, né? Vira uma reza mecânica, né? As pessoas rezam mecanicamente, elas não estão nem ouvindo o que elas estão pedindo e falando. E aí quando a pessoa, ela é uma pessoa que não adianta ela pedir, porque pedir ela não ouve os sinais que a vida dá, ou que os amigos falam, essa pessoa que pede, mas não adianta nada pedir, ou seja, ela não precisa pedir, essa pessoa se torna uma pessoa o quê? Arrogante. É aquele que não roga. Rogar quer dizer pedir. Então o arrogante é aquele que não quer opinião de ninguém, que não quer saber de nada, entendeu? Então assim, a gente quando chega e resolve ser maior que Deus, porque é pra lá que eu quero ir. E quando eu digo, eu também faço isso sempre. Você acha que eu fico falando assim, o cara, pô, mas você não faz feito? É claro que eu faço, por isso que eu tô falando, porque eu sinto essa experiência todos os dias. Faz gente, pô, mas eu não queria ir pra lá, não sei o quê. Chegar nisso, qual foi o seu maior erro? Que você olhou e falou, gente, mas esse erro que eu tive na vida foi o maior e o melhor que eu podia ter tido. Meu maior erro, Bruna. A gente tem que combinar o seguinte, hoje, na última hora... Não sei, o que te marcou e você fala, esse erro meu foi maravilhoso ter acontecido isso. Dessa vez eu aprendi. O quê? Pega uma das milhares de coisas que te marcou muito. Olha que engraçado, você falou assim, qual o seu erro que foi maravilhoso, etc. Que se torna depois maravilhoso, né? Na hora não. Mas quando eu falo essas coisas, é muito engraçado porque quando eu digo que caí da égua, foi um erro. Ter comprado aquela égua. Como é que eu comprei a égua que era foi uma responsabilidade. E aí você fala assim, mas se você voltasse atrás, você não faria diferente. Faria igual. Eu faria diferente.
Se eu pudesse, claro que eu não compraria a égua. Para não cair. Teria feito diferente? Claro que eu teria feito. Você acha que eu ia escolher? Mas e tudo que aconteceu? Olha o livro lindo que você fez. Mas olha só, não é escolher se machucar. Sim. É quando o machucado aparece, você abraçar o machucado e dizer sim até pro machucado. Então, quando eu digo dos meus erros, eu não acho bom nenhum dos meus erros. Nossa Senhora! Mas eu aceito, eu acolho os meus erros. Tirar o que ele tem de bom. Claro, claro. E assim, e aí você tirar daí essa força para fazer o novo de novo. Porque fazer o novo de novo é o que te leva para um lugar diferente. Einstein dizia, se você quer chegar num lugar diferente, você não pode fazer as mesmas coisas. Essa é a definição de insanidade. Essa é a definição de maluquice. Você faz as mesmas coisas, você vai chegar nos mesmos lugares. Vai pro mesmo lugar. Né? E eu sou um cara, por exemplo, eu resolvi, né, há um tempo atrás, abraçar uma caminhada contra a desigualdade do país. E quando eu fiz isso, eu acabei indo assim, numa direção absolutamente contrária e entrando em choque com o mercado financeiro. Você praticamente acionou uma guerra dentro da sua própria vida. Né? E quando eu entrei em choque com o mercado financeiro, os caras do mercado financeiro começaram e até hoje me agridem muito assim. E foi engraçado, porque imediatamente me rotularam, né? Virou comunista, né? Eu até brinco hoje em dia com a situação, eu falo, eu não sou economista, eu sou comunista, né? E aí todo mundo começou a me criticar, e no começo foi muito difícil, porque eu perdi os amigos antigos e não tinha tido tempo de fazer nenhum novo, né? Então eu fiquei sozinho ali no limbo danado. Mas, de algum lugar, vinha uma força que falava o seguinte, olha só, apesar de você ter perdido todos os amigos, não ter feito nenhum, tá apanhando o dia inteiro, tá ganhando muito menos dinheiro do que estava ganhando antes, tá cheio de ansiedade, continua vibrando aqui. Aí eu te pergunto, Bruna, que você ganhou? O que estava por trás? Eu sei o que você ganhou. Me fazendo seguir nesse caminho, se qualquer explicação racional não consegue ter. Só uma coisa hoje em dia vem na minha cabeça, era o meu caminho. Se não fosse o meu caminho, nenhuma outra força me faria lógica, racional. Tá no seu coração, não dá pra você fugir disso. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Você pode ganhar rios de dinheiro, você pode ter o status que todo mundo deseja. Se seu coração tá vazio, isso é igual a nada. E é isso, você tá procurando preencher o que faz o teu olho vibrar, o que faz seu coração vibrar. Isso não tem preço, você tá validando a sua própria vida. Eu entendo. Gostei, validando, dando valor à sua própria vida. É engraçado porque quem já leu o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata, esse épico do hinduísmo, e é um livro maravilhoso, assim, né? E são, se não me engano, 18 capítulos. E é a história do Arjuna, que é o guerreiro, né? Que vai lutar contra os primos dele. Então os Pandavas, que é a família do Arjuna, vão lutar contra os Kurus, né? Que são os primos deles, em Kurukshetra, né? Que é o campo de batalha. E aí quando ele está indo, e é Arjuna, é o guerreiro maior, é o filho de Indra, se não me engano, filho de um deus, é o cara que tem tudo, tem Krishna do lado dele, e quando ele vai para a batalha, ele chega e trava no segundo capítulo. Ele trava e fala, eu não posso. E aí Krishna chega para Arjuna e fala o seguinte, olha só, ou você vai morrer na batalha, ou você vai morrer depois em algum momento. De qualquer jeito você vai. O que você não pode é morrer sem honra, sem se entregar ao caminho. Escolhe pelo que você vai morrer. É, né? Isso, e o seu dharma é ser um guerreiro. O seu dharma é lutar pelo que é certo. Então vá para a batalha. E aí é engraçado, porque é uma batalha, eu fico também só. É uma batalha onde ele inclui o primo, ele inclui o avô que está do outro lado, ou seja, não é exclusivo, nós somos adversários, mas é o seguinte, eu honro você como meu adversário. Eu honro o seu dharma ser estar lutando contra o que eu estou fazendo. E aí eu trago para um outro épico, narrado muitos anos depois, que é um dos maiores best-sellers no Japão, que é o Musashi, a história do Miyamoto Musashi, o maior samurai que já viveu no Japão. E ele te mostra o seguinte, que Miyamoto Musashi foi o maior samurai que já teve, ele lutou dezenas de vezes, nunca perdeu, como um ganhava, o outro morria, então um cara que escapou da morte várias vezes acabou matando várias outras pessoas. Mas aí tinha uma coisa engraçada que era o seguinte, perdeu, ganhou. Para o samurai não existia o perder e ganhar, porque o que estava sendo colocado em jogo ali
era a arte da espada, a arte da batalha. Então, se eu tivesse te desafiando, o que estava sendo aperfeiçoado ali era a arte da batalha. Então, se eu ganhasse, a arte da batalha seguia evoluindo através de mim. E isso é tão maravilhoso como metáfora, porque eu vejo hoje em dia as pessoas atacando muito o outro no pessoal, e a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, se eu, Eduardo, quero o melhor para o Brasil, se eu quero um país mais justo, menos desigual, um país mais humano, etc., e você, Bruna, quer a mesma coisa, eu tenho que me expor ao debate com você, correndo o risco de perder nos argumentos. Porque se nós dois queremos a mesma coisa e eu perco nos argumentos, significa que seus argumentos são melhores. Então o seu caminho é o melhor caminho para um Brasil mais justo, que é o que eu quero. Então eu perco nos argumentos, mas saio vencedor. Por isso que eu digo que quando as pessoas fazem ataques pessoais, essas pessoas são vaidosas. Aí voltamos para o Eclesiastes, por isso que a gente falou das religiões, tudo se junta. Primeiro capítulo do Eclesiastes, vaidade das vaidades, ó vaidade, debaixo dos céus é só vaidade. Então o cara está naquela disputa pessoal para ganhar like no Facebook, like no Instagram, aí pega, meio que humilha o outro, faz uma edição, etc. Mas ele não põe os argumentos dele em xeque. Por quê? Porque o cara não tem coragem e ele não quer de verdade aquilo que ele diz que quer. Porque se ele quisesse de verdade aquilo que ele diz que quer, ele não se importaria em perder nos argumentos. Porque o que é maior é o objetivo final. Se fosse é a arte da batalha. Maior, é isso, você é a não arte se da importa espada, em perder. é a arte da batalha. É isso isso que tem que ser aperfeiçoado. Porque o Eduardo passa. Nossa, agora o caminho é o que vai ser para os meus filhos, para os meus netos, que eles vão percorrer. Que ficha você me caiu agora, é verdade. A gente não se importa em perder quando a gente sabe que é para um bem maior. Claro, é porque a gente ganhou. A gente não quer o bem maior. E aí você ganhou também, mesmo que o seu argumento não esteja certo. Se você se importou, é porque você não está querendo o bem maior. Exato. Que isso é um personagem que você está fazendo. Gente, que aula. É isso mesmo. Ah! Sério. Heráclito, o filósofo grego, que falava: nunca se banha num rio 2 vezes, né? Porque na segunda vez você e o rio são diferentes. Então, você ser diferente numa situação que parece ser igual, já te coloca num outro lugar. Num outro patamar. E aí, mas vai me colocar num outro lugar para chegar onde? Em lugar nenhum. Porque onde você quer chegar é o caminho. No caminho você já está. Talvez em diferentes pontos de vista, né? E a união desses pontos de vista façam a gente ter uma visão mais ampla das coisas. Isso, o verdadeiro mosaico. Imagina se você chegasse naquelas igrejas medievais bonitas que existem lá na Europa, né, e olhasse aqueles vitrais assim, olhasse aqueles mosaicos, e tudo laranja, né? Você nunca falaria: que coisa maravilhosa. Você acha bonito porque tem o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, e o vermelho, o verde, o azul e o amarelo sozinho não querem dizer nada. Mas juntos eles contam uma história, eles fazem um cenário e te fazem quase que ver Deus ali passando na luz através de todas aquelas cores e compondo uma imagem. Então essa é uma metáfora bonita, ou seja, todos juntos formando esse mosaico maravilhoso e entendendo que somos parte de um, que precisa de todos, independente do que eles fazem. Se eles estão varrendo o chão ou sendo presidente de uma empresa, parte de um mosaico, fazendo essa beleza que é a vida. Obrigada por fazer parte de tudo isso. Eu que agradeço. Por parte desse todo e uma parte tão linda que eu sempre vou guardar no coração. Você é muito especial para mim. Eu estou muito feliz que você esteja fazendo parte desse projeto que está no meu coração há anos. Estou aprendendo muito com você. Conte sempre comigo. E eu desejo muito sucesso. Tamo junto, Dudu. Tamo junto. Obrigada, viu? Valeu. Espero que vocês tenham gostado.